Olá, bom dia! Será que amitriptilina serve para ansiedade? É verdade que amitriptilina é usado no tratamento de transtorno de ansiedade generalizado, chamado de TAG? Será que a amitriptilina pode causar hipotensão postural e hipertensão durante o tratamento? E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Vamos abordar aqui sobre o mecanismo de ação da amitriptilina. Isso vai fazer você compreender melhor o conteúdo que estamos colocando. Vai ajudar assim você compreender sobre os efeitos colaterais da amitriptilina. No caso do mecanismo de ação da amitriptilina, esse medicamento é um antidepressivo que aumenta a quantidade de norepinefrina ou de serotonina, ou de ambas, aumentando assim os seus efeitos. No caso da serotonina, em específico, tem um trabalho relacionado aos sentimentos de satisfação e bem-estar. Suas principais funções incluem a regulação de humor, sono, líbido, ansiedade, apetite, temperatura corporal, ritmo cardíaco e também da sensibilidade. No caso da norepinefrina, é uma das monoaminas que mais influencia o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação, junto com a serotonina. Portanto, no caso da amitriptilina, ela inibe a recaptação de serotonina e também de norepinefrina. Observe muito bem que, a partir do conhecimento do mecanismo de ação, você vai conseguir compreender melhor as principais indicações da amitriptilina. Uma das principais indicações da amitriptilina é a depressão. Mas, enfermeiro, o que é depressão? A depressão é uma tristeza profunda que o paciente apresenta, ou o ser humano apresenta, ou o indivíduo apresenta, e muitas vezes sem conteúdo essa tristeza e sem motivo também aparente, mesmo se algo maravilhoso acontecer ou estiver acontecendo, a pessoa continuará triste nesse caso. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, como sentir aperto no peito, taquicardia e choro também. As pessoas deprimidas podem apresentar pensamentos suicidas. Outra indicação clínica, mas com outro contexto, é no caso quando a pessoa tem ataques de pânico. A amitriptilina também está indicada. Mas você pode perguntar também, enfermeiro, o que são ataques de pânico? No caso do ataque de pânico, é um período breve em que a pessoa sente angústia, ansiedade e também medo extremo e tem início súbito nesse caso. Então, essa é a característica do ataque de pânico. A amitriptilina serve também para o transtorno de ansiedade generalizado, representado pela sigla TAG. Do outro lado da tela você pode perguntar, enfermeiro, o que é transtorno de ansiedade generalizada? O transtorno de ansiedade generalizada caracteriza-se principalmente por o paciente apresentar transtorno, e esse transtorno principal é a preocupação excessiva. Ele pode se manifestar de diversas formas e intensidades, provocando assim sintomas físicos e psicológicos no paciente. Mas quando a ansiedade deixa de ser um sentimento comum e passa a ser um transtorno mental, aí se caracteriza aí nesse caso transtorno de ansiedade generalizado, representado pela sigla TAG. Outra condição clínica diferente das três que eu citei anteriormente, em que a amitriptilina está indicada também, é para o transtorno de estresse pós-traumático, representado pela sigla TEPT. Mas, enfermeiro, o que é transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse pós-traumático, ele consiste em reações disfuncionais intensas, desagradáveis, que têm início após um evento extremo traumático. Por exemplo, evento de risco à vida e ferimentos graves podem causar angústia intensa e também de longa duração. Assim eu falei para vocês o que caracteriza transtorno de estresse pós-traumático, que é uma das indicações da amitriptilina. Respondendo também que eu citei no início desse vídeo se a amitriptilina serve para o tratamento de bulimia nervosa. No caso da bulimia nervosa, que é uma outra situação clínica também, a amitriptilina está indicado para o tratamento da bulimia nervosa. No caso da bulimia nervosa, é um distúrbio alimentar grave,
que pode causar muitos danos à saúde. A bulimia se caracteriza por episódio de consumo excessivo de alimento, seguido por um comportamento compensatório de indução de vômito ou diarreia, nesse caso, em virtude que esse paciente começa a sentir uma culpa e medo de ganho de peso. Então, isso caracteriza a bulimia nervosa, em que a amitriptilina está indicado para o tratamento da bulimia nervosa. Outras indicações da amitriptilina são para dores crônicas, como no caso a neuropatia. Podemos citar aqui como exemplo dor no nervo, como no caso nervo ciático. Além disso, a amitriptilina também está indicado para cessação do tabagismo, ou seja, aquele paciente que está lutando para deixar de fumar, a amitriptilina também está indicado. Observe muito bem aqui, pessoal, que todas essas indicações que eu acabei de citar aqui para vocês têm que ser prescritas pelo médico especialista. Ele vai indicar se a amitriptilina serve ou não para aquela situação clínica após a avaliação do seu quadro clínico. Com a compreensão que você passa a ter sobre o mecanismo de ação da amitriptilina, isso nos vai proporcionar um melhor entendimento sobre os efeitos colaterais da amitriptilina. Um dos efeitos colaterais desse medicamento é a hipotensão postural, que é uma queda excessiva da pressão arterial, quando se assume a posição ortostática. No caso, o paciente quando está sentado ou deitado e levanta-se de uma maneira rápida e brusca, pode experimentar hipotensão postural. A definição consensual da hipotensão postural envolve a queda da pressão sistólica maior que 20 milímetros de mercúrio e a queda da pressão diastólica acima de 10 milímetros de mercúrio, ou seja, há uma diminuição da pressão arterial de ambas, tanto da pressão sistólica quanto da pressão diastólica. Outro efeito colateral em que o paciente pode vir apresentar como efeito colateral da amitriptilina, onde o paciente pode manifestar assim taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca fica acima de 100 batimentos por minuto, que pode tanto começar nas câmaras inferiores do coração, como no caso os ventrículos, quanto nas câmaras superiores do coração, que são os átrios. Com este ritmo elevado, o coração não consegue bombear eficientemente o sangue rico em oxigênio para o resto do seu corpo. Então, consequentemente, você vai ter uma compensação do coração. Nesse caso, ele aumenta a frequência cardíaca para ele tentando assim bombear numa frequência maior uma quantidade de sangue para suprir a necessidade do corpo. Então, um dos efeitos colaterais da amitriptilina que o paciente pode ou não apresentar é, no caso, a taquicardia. Outro efeito colateral em que o paciente pode vir apresentar é quando o paciente vai realizar um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma pode vir dar alterado. Então você tem que saber, tem que falar para o médico que você está tomando X medicamento, para ele saber por que está dando alterado o seu eletrocardiograma. Além disso, a amitriptilina pode causar também hipertensão. A amitriptilina pode causar taquicardia, hipotensão postural e também hipertensão. No caso da hipertensão, os níveis elevados da pressão sanguínea na artéria podem aumentar bastante. Ela acontece quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 140 por 90 milímetros de mercúrio, popularmente conhecido como uma pressão 14 por 9. Outros efeitos colaterais da amitriptilina vai acontecer a nível dermatológico, ou seja, a nível da pele, onde o paciente pode vir a apresentar urticária, fotossensibilidade e também diaforese. No caso da urticária, onde o paciente vai apresentar uma irritação na pele, ou seja, uma irritação cutânea, caracterizada por lesões avermelhadas e também levemente inchados, como no caso vergões, que aparecem na pele e também coçam bastante, ou seja, são bastante irritantes. Outra situação que vai acontecer a nível da pele, que eu citei anteriormente, onde o paciente pode vir a apresentar fotossensibilidade, que faz com que o paciente apresente a sensibilidade à exposição da luz solar e também a outras fontes luminosas. Ou seja, o paciente que apresenta fotossensibilidade, uma vez que ele está tomando a amitriptilina e se expõe à luz solar ou a outras fontes luminosas,
esse paciente pode vir a apresentar vermelhidão na pele, que nós chamamos tecnicamente de fotossensibilidade. No caso da diaforese, que é um dos efeitos colaterais da amitriptilina a nível dermatológico, onde o paciente vai apresentar uma transpiração excessiva, pode resultar assim em uma reação alérgica forte que surge na pele. Os sintomas como lesões, vermelhidão na pele pode se apresentar também no momento que o paciente estiver apresentando diaforese. Muita atenção, pessoal, você que está chegando agora, olha aqui para mim. Você que não é inscrito, inscreva-se, dê um like e ative o sino para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. É assim você vai estar ajudando o nosso canal. Outro efeito colateral da amitriptilina vai acontecer também a nível gastrointestinal, onde o paciente pode vir a apresentar boca seca e também constipação. Esse tipo de medicamento afeta diretamente assim a transmissão nervosa que acontece a nível intestinal. Então, muita atenção com esse tipo de medicamento que pode vir causar assim constipação. Além da constipação a nível gastrointestinal, a amitriptilina pode vir causar também náusea, vômito e também íleo paralítico. Os efeitos colaterais da amitriptilina alcançam também outros sistemas do nosso organismo, como no caso alcança o sistema geniturinário, onde o paciente pode vir apresentar como efeito colateral da amitriptilina a retenção urinária. Vai apresentar a retenção urinária em virtude da ação da amitriptilina, que tem uma ação atropínica nesse caso. Mas você pode perguntar o que é retenção urinária. É a incapacidade de o paciente urinar ou de esvaziar completamente a bexiga. As pessoas que têm esvaziamento incompleto de bexiga podem ter polaquiúria nesse caso. Assim você pode investigar aí, você pode dar um Google, investigar o que é polaquiúria. Outro efeito colateral da amitriptilina é no caso a nível oftalmológico, ou seja, a nível do olho, onde o paciente pode vir experimentar visão turva e também midríase. O que é midríase? É a dilatação da pupila nesse caso. Além disso, a amitriptilina pode vir causar a nível do ouvido zumbido, ou seja, a nível otorrinolaringológico, ou seja, a nível do ouvido interno, o paciente pode começar a sentir zumbido no ouvido se estiver usando amitriptilina. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a experimentar anorexia, que é uma preocupação exagerada com o peso do corpo nesse caso. Além da anorexia que o paciente pode vir a apresentar a nível do sistema nervoso central, o paciente pode ter outros efeitos, como no caso, convulsões, sonolência, tontura, excitação, tremor, fraqueza e confusão mental. Além desses efeitos a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar ou não cefaleia, nervosismo e reações extrapiramidais, que é uma condição bastante rara no caso das reações extrapiramidais. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino. E não se esqueça, aqui na descrição desse vídeo estou deixando aqui o endereço do nosso site de venda. Vai lá, dê um clique, escolha o melhor produto para você. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.